O Evangelho de Mateus, capítulo 13, versão fácil de ler. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se sentou-se à beira do lago. Uma grande multidão se juntou ao seu redor. Havia tanta gente que Jesus entrou num barco e se sentou. Toda a multidão permanecia de pé na praia. Jesus lhe ensinou muitas coisas por meio de parábolas. Ele dizia: certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu no meio de pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinha raízes. Outra parte das sementes caíram no meio de espinhos, os quais cresceram e as sufocaram. Uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos. Produziu 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Quem pode ouvir, ouça. Os discípulos de Jesus então se aproximaram dele e lhe perguntaram: por que o Senhor ensina ao povo por meio de parábolas? E Jesus respondeu: somente a vocês é dado o privilégio de conhecer as verdades secretas do reino dos céus, e não aos outros. Pois quem tem, receberá ainda mais, e terá em abundância. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E é por isso que ensina ao povo por meio de parábolas. Eles olham, mas não veem. Ouvem, mas não entendem. Portanto, por intermédio deles, acontece o que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas, mesmo ouvindo, não conseguirão entender. Vocês olharão, mas, mesmo olhando, não conseguirão ver. Isso acontece pois o coração deste povo está endurecido. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se não fosse assim, eles poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração. E se voltariam para mim, e eu os curaria. Mais felizes são os seus olhos, pois eles podem ver, e os seus ouvidos, pois eles podem ouvir. Digo a verdade a vocês: muitos profetas e homens justos desejaram ver as coisas que vocês veem, mas não viram. Eles desejaram ouvir o que vocês ouvem, mas não ouviram. Ouçam o que a parábola daquele semeador quer dizer. A semente que caiu à beira do caminho representa a pessoa que ouve a mensagem do reino, mas não a compreende. E Satanás então vem e tira as coisas que foram semeadas em seu coração. A semente que caiu no meio de pedras representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino e aceita imediatamente com muita alegria. Mas, como não tem raiz, não dura muito tempo. Assim que encontra dificuldade ou que é perseguido por causa da mensagem, abandona a sua fé. A semente que caiu no meio de espinho representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas é sufocada pelas preocupações com as coisas desta vida e pela ilusão das riquezas. Essas pessoas não produzem nenhum fruto. Mas a semente que caiu em terra boa representa a pessoa que ouve a mensagem e a compreende. Essa pessoa cresce e produz muitos frutos. Algumas vezes 30, outras 60 e outras ainda 100 vezes mais. Jesus depois lhes disse outra parábola. O reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente na sua terra. Mas naquela noite, enquanto todos estavam dormindo, o inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Mais tarde, quando as plantas cresceram
e se formaram as espigas, o joio também apareceu. Então os servos do homem aproximou-se dele e perguntaram-lhe: O Senhor semeou boa semente em sua terra, não é verdade? Então de onde veio este joio? E o homem lhe respondeu: Foi algum inimigo que fez isto. Os servos então perguntaram: O Senhor quer que arranquemos o joio? O homem respondeu: Não, pois quando vocês forem arrancar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem que ambos cresçam juntos. Quando chegar a época da colheita, eu direi aos ceifeiros: apanhem primeiro o joio, arranquem-no em feixes e atirem-no ao fogo. Depois arranquem o trigo e os levem para o celeiro. Jesus contou ainda outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem semeou em sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, transforma-se na maior de todas as hortaliças. Ela se transforma numa árvore, e as aves dos céus fazem ninhos em seus ramos. Jesus então lhe disse outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher pega e mistura com 3 medidas de farinha até que tudo fique fermentado. Jesus ensina todas as coisas ao povo por meio de parábolas, e não lhes dizia nada a não ser por meio delas. Isso acontece para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta: Eu falarei mediante parábolas e explicarei coisas que são desconhecidas desde o princípio do mundo. Jesus, então, despedindo as multidões, foi para casa. Os discípulos se aproximaram dele e pediram: Explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus lhes disse: Aquele que planta a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio são as pessoas que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é arrancado e jogado ao fogo, assim também será o fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles arrancarão do seu reino todas as pessoas que fazem com que os outros pequem e também todos os que praticam a maldade. Os anjos jogarão essas pessoas na fornalha acesa, onde elas vão chorar e ranger os dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino do Pai. Quem pode ouvir, ouça. O reino do céu é como um tesouro que foi enterrado no campo. Certo homem o encontrou e, de tão feliz que ficou, escondeu-o de novo. Foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola que era muito valiosa, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pérola. O reino do céu ainda é como uma rede que, quando jogada ao mar, recolheu peixes de todos os tipos. Quando a rede ficou cheia, os pescadores a puxaram para a praia e, sentados, escolheram os peixes, colocando os bons num cesto e jogando os ruins fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos virão para separar as pessoas más das pessoas justas, e depois vão jogar os maus na fornalha acesa, onde eles vão chorar e ranger os dentes. Jesus perguntou então aos seus discípulos: Vocês entenderam as coisas que eu acabei de dizer? E eles responderam: Sim, entendemos. E Jesus disse: É por isso que todo professor da lei, quando aprende a respeito do reino dos céus, se torna semelhante a um pai de família que tira de seu depósito tanto coisas novas como coisas velhas. Quando Jesus terminou de ensinar essas parábolas, deixou aquele lugar e partiu para a cidade natal. Ele começou a ensinar na sinagoga deles, e todos ficaram admirados e perguntaram: Onde ele conseguiu essa sabedoria e esse poder para fazer milagres? Esse homem não é o filho do carpinteiro? O nome da mãe dele não é Maria?
Ele não é o irmão de Tiago e de José? De Simão e de Judas? Não vivem as suas irmãs aqui conosco? Então de onde é que ele conseguiu tudo isso? E não queriam saber dele, mas Jesus lhes disse: todo profeta é respeitado em toda parte, menos em sua própria terra e em sua própria casa. E Jesus não fez muitos milagres lá, pois o povo não tinha fé. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.